Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração, essa é a nossa live de número 35 do nosso propósito de consagração. Que bom é estar aqui com você, que bom nós podermos estar juntos em mais este momento, buscando conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e entender um pouco mais dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nestes 120 dias de consagração, nós estamos jejuando, orando e também lendo a palavra do Senhor conforme o plano de leitura bíblica que foi disponibilizado para todos. O trecho de leitura que nós lemos hoje, 21 de junho de 2024, foi o seguinte: 1 Reis, capítulos 3 e 4, 2 Crônicas, capítulo 1, Salmo 72 e o livro de Cântico inteiro, capítulos 1 a 8 do livro de Cântico. Esse foi o nosso trecho de leitura de hoje. Geralmente nós estamos lendo cerca de 10 capítulos, tem alguns dias que a leitura ela acaba sendo um pouquinho maior, como o caso de hoje, mas maior em quantidade de capítulos, mas em volume geralmente a mesma coisa ou muito parecido. Tá bom? Querida, deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou numa reunião com todo o corpo pastoral da Igreja Metodista Brasileira, Então, por conta disso, nós estamos... Você está assistindo um vídeo que foi gravado. Eu estou gravando ele agora cedinho, Estou aqui na igreja, não estou em casa hoje, mas eu estou gravando ele cedinho para vocês. Então, por conta disso, nós não vamos ter aquela interação que geralmente nós temos com os irmãos, as irmãs aí no bate-papo, e também não tenho condições de ver os seus motivos de oração aí no bate-papo. No entanto, se você tiver motivo de oração, eu motivo você a compartilhá-los aí no bate-papo, porque o teu irmão, a tua irmã que está acompanhando essa live junto contigo, pode orar por você, pode interceder pela sua vida. Nós temos irmãos e irmãs, intercessores e intercessoras do nosso Ministério de Intercessão que acompanham as nossas lives também e que podem estar em oração pela sua vida, tá bom? Então, guarda essa informação importante aí. Não estamos ao vivo hoje por conta de uma reunião que eu estou participando nesse momento. No entanto, o motivo mútuo de oração que nós estamos desenvolvendo no decorrer deste mês de junho, nós vamos orar, Vamos orar por crescimento espiritual, em específico nesta terceira semana de junho, nós estamos orando pelos dons do Espírito Santo, e na próxima semana, nós vamos orar pelo exercício dos dons do Espírito Santo. Essa semana nós estamos clamando para que o Senhor revele dons, distribua dons, ministre-os sobre a nossa vida, e na próxima semana nós vamos orar pelo serviço destes dons, ou seja, por estes dons sendo colocados em serviço em favor de outros irmãos, em favor de outras irmãs. Amém? Eu já multiplico essa live para mais gente, faz essa palavra chegar a mais gente, faz com que mais gente receba orientação da parte do Senhor através da palavra do Senhor. Amém? Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 4, parte do trecho de leitura de hoje, Primeiro Reis, capítulo 4, a partir do versículo 29, finzinho do capítulo 4, encontre aí, por favor, finzinho do capítulo 4 de Primeiro Reis, para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim o texto bíblico:
a partir do verso 29. 1 Reis, capítulo 4, a partir do 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 5.000. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha a gente ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra tinham ouvido a sua sabedoria. Querida, esse texto que nós acabamos de ler deixa claro que Salomão era um homem anunciadamente sábio, de forma que a fama dele era internacional, o nível de sabedoria dele era medido como superior aos dos principais sábios do Oriente Antigo. O grau de sabedoria, de conhecimento de Salomão, conforme nós acabamos de ler, excedia aquilo que era a sabedoria comum egípcia do Antigo Oriente. O Egito ele era uma potência intelectual, né? Se você, por exemplo, olhar referências acerca de Moisés ali, tanto na carta aos Hebreus quanto no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra vai falar que Moisés ele foi alguém douto em toda a sabedoria egípcia, sabedoria e língua egípcia, né? Falando acerca da sabedoria de Moisés, fazendo aqui essa relação justamente pelo fato de que Moisés ele foi alguém considerado também de uma extrema sabedoria, mas também para você ter a informação de que o grande centro intelectual do Antigo Oriente, na época do Antigo Testamento, era o Egito, né? Salomão aqui era considerado mais sábio do que os sábios do Egito, do que os ícones de sabedoria do Egito. Outra informação importante que nós precisamos drenar dessa passagem é que reis da terra, principais da terra, de todos os lugares da terra, vinham ouvir acerca da sabedoria de Salomão. Isso também merece destaque, merece a nossa atenção, porque nós estamos falando de um poder de influência extremamente grande e razoavelmente utilizável para que o nome do Senhor fosse exaltado, que Salomão tinha em suas mãos a partir da sabedoria que ele recebeu. Guarda essa informação. Salomão tinha um poder de influência a explorar, né? E tudo isso tinha um ponto de partida. Toda essa sabedoria, toda essa fama que era proveniente da sabedoria, né? Toda essa influência, ou este poder de influência, que eram provenientes, que eram resultados da sabedoria, tudo isso tinha um ponto de partida. A palavra diz no verso 29, primeiro versículo que nós lemos: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. A palavra está falando que tudo isso que Salomão tinha em nível de sabedoria, em nível de entendimento, era presenteado a ele pelo próprio Senhor. Era presenteado a ele por Deus. Querida, aquilo que Deus dá para nós, Deus dá com uma finalidade. Essa semana nós estamos orando pelos dons espirituais, né? Mês de junho nós estamos orando por crescimento espiritual, mas essa semana em específico nós estamos orando por dons espirituais. Tudo aquilo que Deus distribui para nós, os dons que Deus distribui para nós, eles vêm carregados de expectativas da parte de Deus.
vêm carregados de responsabilidades. A própria palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus tem uma série de expectativas a nosso respeito por conta daquilo que ele libera sobre as nossas vidas para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa servir a outras pessoas, para que nós possamos vivenciar uma fé dinâmica, viva, orgânica, né, para que nós possamos lançar mão destes dons para a obra do ministério, seja na igreja, seja fora da igreja, tocando vidas, ministrando em mais pessoas e pregando o evangelho por onde quer que nós passemos, com os meios que ele derrama sobre a vida de cada um de nós. Ou seja, tudo aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas tem responsabilidades. E é como se fosse uma parceria. Deus faz a parte dele, né? Deus derrama, Deus capacita, Deus ministra, Deus nos reveste, Deus nos autoriza. Mas, por outro lado, quem coloca tudo em uso somos nós. E este colocar tudo em uso pode ser feito de uma maneira correta, ou seja, dependendo única e exclusivamente da direção, da palavra, da vontade daquele que me revestiu, ou aquilo que ele derrama sobre a minha vida pode ser utilizado de uma forma errada, frustrante, de uma forma que venha enfadar o meu coração, né? E também entristecer o coração de Deus. Eu usei a palavra enfadar porque ela é uma palavra muito repetida em um livro do próprio Salomão. Salomão escreveu o Eclesiastes, que é considerado um livro sapiencial, um livro de transmissão de sabedoria. E eu costumo dizer que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Porque quando Salomão escreve esse livro, ele está velho e azedo. E por que ele está velho e azedo? Dá para ser velho e dá para ser muito feliz. Salomão, ele está velho e azedo. Né? Por que ele está velho e azedo? Porque tudo isso que Deus deu para ele, a sabedoria, olha o versículo 9 de novo, o entendimento, a inteligência e todos os desdobramentos que ele tinha por causa desses presentes que Deus deu para ele, o poder de influência, o ser conhecido no Antigo Oriente de uma forma tremenda, o ser classificado como mais sábio do que os sábios, o ser classificado como detentor de uma sabedoria maior do que aquilo que no Antigo Oriente era classificado como sabedoria, tudo aquilo que é desdobramento dessa sabedoria, deste entendimento, dessa inteligência que Deus deu para ele, e estava sob responsabilidade de Salomão para aplicar, aí a gente vê um problema. Nós vemos um Salomão aplicando mal. E a evidência da má aplicação da sabedoria de Salomão, claro que não em todos os casos, mas em boa parte deles, a evidência dessa má aplicação está no livro de Eclesiastes. Quando ele fala de enfado, quando ele fala de vaidade, perda de tempo, né? O termo vaidade. Eu olhei para tudo aquilo que está debaixo do sol e percebi que tudo isso é vaidade. Salomão está falando, perdi muito tempo. No final das contas, lá no capítulo 11, 12, né, na verdade, de Eclesiastes, quando ele vai dar um conselho aos jovens, ali ele está dizendo, né, aquilo que ele gostaria, quem sabe, de ter ouvido na sua juventude, para melhor aplicação da sua sabedoria, né? Para melhor uso daquilo que Deus havia dado para ele. E todo esse amargor do coração de Salomão no final da sua trajetória, quando já não havia mais tempo de refazer alguns caminhos, né? E o capítulo 12 de Eclesiastes é isso, jovens, antes que venham os maus dias, né? Toma uma decisão, né? Toma uma postura, toma um posicionamento. Salomão faz esse desabafo ali, porque os maus dias aos quais ele faz menção
dias nos quais os dentes não funcionam mais, você vai lendo as metáforas ali, você vai perceber. Os olhos já não funcionam bem, os dentes já não funcionam mais, aquilo que come não cai bem, o ouvido não ouve direito, o cabelo foi embora, enfim, o corpo dói, né? Há limites no corpo, não há mais agilidade. Você vai vendo todas as metáforas que ele usa nesse capítulo, ele vai falando acerca das limitações que a idade impôs sobre ele, e agora ele não tem mais tempo de reconstruir algumas coisas. Né? E as grandes dicas que Salomão dá ali é justamente para que o uso daquilo que Deus deu para aqueles aos quais ele chama de jovens nesse texto, seja usado de uma forma correta, esteja usado de uma maneira coerente. Sabe, querido, querida, com os dons espirituais, o princípio a ser aplicado é essencialmente o mesmo. Deus derrama sobre as nossas vidas meios para que nós tenhamos influência. Deus derrama sobre as nossas vidas meios para que nós exerçamos uma sabedoria que não é nossa, a sabedoria dele. Deus derrama sobre as nossas vidas meios para que pessoas venham até nós para beber da fonte que nós jorramos, para beber da fonte da água da vida, que é aquilo que flui através daqueles que creem no Senhor. Né? Flui, a palavra diz que aqueles que crescem em Jesus, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas, através da tua palavra de conhecimento, através da tua oração, através do exercício dos dons, através da pregação do evangelho, através do discipulado. Isso é fluir de águas vivas sobre a vida de pessoas que, porventura, estejam ao teu redor. Né? São meios que o Senhor proporciona para que aquilo que ele derrama sobre a nossa vida seja usado de forma a agradar ao Senhor, a não nos enfadar e a, sobretudo, trazer resultados ao reino de Deus e o cumprimento da vontade de Deus se estabelecendo através das nossas vidas nessa terra. Ou seja, nós nos tornamos participantes daquilo que Deus está fazendo quando nós colocamos em uso correto aquilo que Deus nos proporcionou, seja através de dom, seja através de ministério. O que vai além disso, ou seja, um ministério exercido conforme a minha vontade, é enfado. Um dom exercido conforme a minha vontade, é enfado, é canseira. Vai me cansar, vai desagradar o coração do Senhor, não vai exercer resultados para o reino. Embora eu possa ter influência, olha para Salomão, embora eu possa ter seguidores, olha para Salomão, mas no final das contas, ao olhar para trás, eu vou perceber que tudo isso foi perda de tempo. O uso equivocado daquilo que Deus deu sobre a minha vida pode conotar perda de um tempo precioso. Eu não vou conseguir voltar atrás. Eu não vou conseguir resgatar para ter uma segunda chance, para fazer de outra forma. Né? Aquilo que Deus tem dado para você, querido, querida, coloque em uso, mas coloque em uso de forma correta. Coloque em uso, mas coloque em uso debaixo de orientação da parte do Senhor. Coloque em uso, mas coloque em uso debaixo de orientação ministerial. Aqui, mais uma vez, eu vou fazer uma crítica, eu sei que não é o caso dos nossos irmãos e irmãs que acompanham essa live, mas aqui, mais uma vez, eu vou fazer uma crítica a essa cultura de desigrejamento que existe hoje. De tanta gente dizer, não, eu não estou numa igreja, mas eu estou bem com o Senhor. Querido, querida, há ordens de cumprimento ministerial, em primeiro lugar, dentro da igreja. E em segundo lugar, fora da igreja. Mas a pessoa pode estar bem com o Senhor? Eu estou me referindo a Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, quando a palavra fala dos ministérios que Deus levanta, dos pilares ministeriais que Deus levanta, está no versículo 11 de Efésios 4, e no verso 12 a palavra fala o porquê destes pilares ministeriais. A palavra diz lá que o Senhor levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento do santo. Querido, querida, isso é exercício ministerial. Quando Paulo escreve exercício ministerial dentro da igreja,
Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo diz assim que, em primeiro lugar, nós precisamos abençoar os da fé, os de dentro de casa, os de dentro da casa do Senhor, os que comungam da mesma fé que nós, os que estão debaixo do mesmo ambiente de cobertura e proteção que nós estamos, para que depois nós avancemos e abençoemos os de fora. A continuação de Efésios capítulo 4, versículo 12, depois que a palavra fala que os pilares ministeriais, o exercício dos ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a palavra vai dizer depois, para o crescimento do corpo de Cristo. Depois. O crescimento do corpo de Cristo, a gente vai buscar lá fora quem faz parte do corpo para trazer aqui para dentro. Mas, em primeira instância, o exercício ministerial acontece dentro de casa. Em primeira instância, o exercício ministerial acontece dentro da igreja. Essa cultura de desigrejamento é algo maldito, algo diabólico, que tem neutralizado gente boa, às vezes com boas intenções, mas com péssimo entendimento. Cegas, pessoas que têm sido cegadas por uma falsa percepção de que estão bem com Deus, quando o primeiro ponto de exercício de seu ministério cristão não está sendo executado. E como que eu posso avançar numa caminhada, dando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo, se eu não dei o primeiro passo? Não tem como. Não existe isso. A ausência de compreensão do porquê Deus derrama o que derrama sobre a nossa vida, essa ausência ela vai proporcionar resultados catastróficos. Olha o que a palavra está falando. E Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento, inteligência. Ali no versículo 29. Mas depois, no fim da vida de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, a gente percebe alguém azedo. Porque no final das contas, reconheceu que tudo aquilo que ele recebeu da parte do Senhor foi, em grande parte, utilizado de uma forma equivocada, de uma forma errada, de uma forma a atender interesses que não eram, em primeira instância, do Senhor, mas a atender interesses dele mesmo, Salomão, a entender interesses de suas concubinas, a entender interesses do reino, ou às vezes atender interesses políticos de reinos estrangeiros. É possível a gente estar numa posição privilegiada na qual o Senhor nos coloca e fazermos mau uso desta posição mediante a falta de compreensão daquilo que Deus derramou, ou pior, a falta de compromisso com aquilo que Deus derramou. Por isso é importante, querido, é imprescindível, é vital nós entendermos o revestimento de Deus sobre a nossa vida. Para que Deus me revestiu? Para que Deus te revestiu? O que Deus derramou sobre você? O que Deus te confiou? O que Deus espera com aquilo que Ele te confiou? Qual o resultado que Ele espera? Qual o resultado mínimo? Você quer uma dica para encontrar isso? Procura saber o que Deus derramou sobre a tua vida. Procurou saber? Descobriu? Agora vai para a Bíblia e procura pessoas na palavra do Senhor que atuaram na área que Deus espera que você atue. Deus derramou sobre mim a graça e os dons necessários para que eu seja um intercessor. Vai procurar intercessores na Bíblia e vai ver o que esses caras faziam. Deus derramou sobre a minha vida a graça e os dons necessários para que eu presida. Vai procurar presidentes na Bíblia, né? Gente de liderança na Bíblia e ver como esses caras agiram. Deus derramou sobre a minha vida o ministério, os dons para o exercício do ministério pastoral. Vai procurar pastores na Bíblia e veja o que esses caras fizeram. Aí você vai ver a expectativa que Deus tinha acerca da vida deles. O exercício dos dons,
acontecendo e pessoas que estavam comprometidas com Deus colocando os seus ministérios a serviço do Senhor. Assim, eu não tenho dúvida que, ao olhar para trás, diferente de Salomão, que olhou para trás e disse assim: olha, eu tenho recados para vocês, jovens, façam diferente do que eu fiz. Né? Diferente de Salomão, você possa, de repente, chegar lá na frente como Paulo chegou, dizendo assim: ó, o combate que eu tinha para combater, eu combati bem. A carreira que eu tinha para correr, eu corri. A fé que eu não podia abrir mão, que eu não podia negociar, eu guardei ela até o fim. Né? Paulo, ao chegar lá na frente, ele diz isso. Bem diferente de Salomão. Agora, Salomão, tendo recebido tudo isso da parte do Senhor, não fez jus àquilo que recebeu. Já Paulo, tendo recebido o que recebeu da parte do Senhor, dizia Atos 20, 24, não tem nada de precioso em mim, contanto que eu cumpra o ministério que me foi confiado. Olha que diferença. E olha que resultado final na vida de cada um deles. Aqui eu não estou dizendo que Salomão não foi salvo, aqui eu não estou dizendo que Paulo foi melhor que Salomão. Mas ministerialmente, naquilo que diz respeito a atender as causas para as quais Deus lançou revestimento sobre a vida destes dois homens, eu não tenho dúvida que Paulo deu um baile de Salomão, tendo Salomão sido um homem mais sábio do que foi Paulo. Dá para entender isso? E, claro, dá para entender o porquê. A influência que Paulo teve, quem sabe, foi uma influência similar à influência que Salomão teve na sua época. Agora, quem usou melhor essa influência? E por que usou melhor? Olha para Paulo. Paulo usou melhor. E usou melhor porque ele classificou o seu ministério, o seu revestimento, de uma forma que Salomão, com toda a sua sabedoria, não foi capaz de classificar. Amém? Guarda essa palavra na tua vida, que ela continue ecoando e sendo bênção para você, em nome de Jesus. Deixa eu te lembrar que hoje eu não estou ao vivo, tá? Essa reflexão ela está gravada. Eu gravei hoje mesmo, sexta-feira, só que na parte da manhã é bem cedinho. Eu estou aqui na igreja, nesse momento, acompanhando algumas pequenas reforminhas que estão acontecendo aqui e me preparando para alguns atendimentos que eu tenho daqui a pouquinho, tá bom? Então eu tenho que terminar também rápido, porque eu tenho compromisso já. Então, por isso, querido, pelo fato de estar gravado aqui com você, eu não posso, eu não tenho condições de ler os seus motivos de oração, mas eu te motivo a colocar os seus motivos de oração aí no bate-papo, tá? E intercessores, intercessoras, demais irmãos que estiverem aí, orem pelos motivos de oração que estiverem aí, tá bom? Coloquem-se em oração, nós vamos terminar a live já. E aí você continua orando pelos motivos de oração que estiverem aí no bate-papo, motivos de gratidão. Amém? Se Deus tocar no seu coração, você conhecer a pessoa que colocou o motivo de gratidão, motivo de oração, faz um telefonema, faz uma ligação, ora com ele, ora com ela, manda um áudio de uma oração para este irmão, para essa irmã. Eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer através da tua vida também, em nome de Jesus. Coloca em uso o revestimento, já vou colocar em prática a palavra aqui, né? Que nós acabamos de receber. Coloque em uso o revestimento que Deus derramou sobre a tua vida. Amém? Durante o mês de junho, nosso assunto de oração é crescimento espiritual. Nesta terceira semana de junho em específico, nós estamos orando pelos dons do Espírito Santo. Amém? Vamos ter o nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo fato do Senhor revestir-nos com os teus dons, revestir-nos, ó Pai, com operações, com algo que o Senhor confia a nós. Senhor, nós te pedimos, permita que nós não venhamos a nos distrair, meu Deus, e utilizar aquilo que o Senhor derramou como revestimento de uma forma equivocada. Senhor, nós temos o exemplo de Salomão, que recebeu tanto do Senhor, mas foi ignorante na hora de usar o que recebeu. E temos o exemplo de Paulo, Senhor. Alguém que, por muito tempo na sua vida, alcançou o que alcançou por suas próprias forças, depois renunciou a tudo isso por conta daquilo que recebeu do Senhor, e tendo recebido do Senhor algo maior, um tesouro maior do que tudo aquilo que na sua vida ele havia galgado, ele não classificou como
inútil, ou como dispensável, ou como secundário que recebeu do Senhor, mas ele classificou como o que era mais importante na sua vida. Senhor, eu te peço, levanta, Senhor, na nossa igreja, ministros, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que classifiquem, Senhor, na sua vida como mais importante do que tudo, o revestimento que tem recebido da parte do Senhor para o exercício do ministério que o Senhor tem confiado a cada um de nós e para o exercício do ministério que o Senhor nos tem confiado a todos como igreja, como comunidade. Em nome de Jesus, eu clamo a tua graça, Senhor, reveladora sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, trazendo este entendimento, o entendimento de que aquilo para o qual o Senhor nos levanta, meu Deus, deve ser priorizado, colocado em primeiro lugar. É o reino de Deus e a sua justiça sendo colocada em primeiro lugar, para que todas as demais coisas vão bem e nos sejam acrescentadas. Eu te agradeço por esta semana, mais uma semana que nós estamos findando, Senhor, nas lives, uma semana que nós estamos terminando, entrando no fim de semana, Senhor, e avançando no propósito de consagração, avançando no propósito de jejum. Eu peço, Senhor, continua fortalecendo o teu filho, a tua filha, Senhor, no cumprimento deste propósito e no exercício daquilo que nos foi desafiado e proposto. Eu te louvo, engrandeço o teu santo nome e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, querido, querida, pela tua vida. Um ótimo fim de semana. Deixa eu lembrar você. Amanhã, sábado, olha que dia movimentado. Na parte da manhã, tem portas abertas, das 9 ao meio-dia, na Igreja Metodista Central. Na parte da noite, não é na Igreja Metodista, vai ser lá no Campus 2, da Unoeste, o Aviva Mulher, um evento do Conselho de Pastores Evangélicos de Presidente Prudente, o COPEP. Precisa fazer inscrição, tá? Não tem mais inscrições abertas, mas se você, irmã, fez a sua inscrição, vai lá, porque vai ser uma bênção o Aviva Mulher do COPEP, tá bom? Domingo, 9 horas da manhã, tem culto, às 10 tem escola dominical e logo mais às 19 horas, domingo, também tem culto. Então, no fim de semana, não tem live, tá? A nossa próxima live acontece na segunda-feira, às 21 horas, como de costume, e a gente se vê por aqui. A gente se vê na igreja, a gente se vê na escola dominical e a gente também se encontra na live na segunda-feira. Eu quero muito motivar, esteja nos cultos, né? Não dá uma de desigrejado, não. Tá? Esteja nos cultos, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor conosco. E vai ser um tempo de bênção esse final de semana que Deus tem para fazer. É maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Ótimo fim de semana para você.